A partir de hoje, você estará aprendendo comigo o lado sombrio, macabro, o lado negro, o lado obscuro e o que chamam de magia negra. Na alta magia é dividida em magia das sombras e magia da luz. A magia das sombras é a magia negra. Eu tenho te apresentado o tarô até o dia de hoje, olhando para o lado na visão mais espiritual. Até agora, eu tenho apresentado para você essa visão mais espiritual do tarô, essa visão da luz, essa visão mais transcendental. A partir de hoje, eu estarei trazendo para você outra perspectiva do tarô, o seu lado negro, o lado mais sombrio, o que chamam de magia negra. E para isso, eu terei que te apresentar e te introduzir neste mundo aos poucos, porque eu estarei te apresentando a Cabala. E por isso eu estou trazendo este vídeo, porque muitas pessoas desconhecem esse lado mais obscuro do tarô, esse lado da magia negra. Ele pode ser usado pela magia negra. Uma das coisas mais importantes é você entender o que de fato é magia negra. E não é esta coisa de filme, este boberol da nossa cultura, onde vemos pessoas num círculo, um cara de capuz, de bata, matando um bode. Por favor, eu já fui candomblista, já fui umbandista, eu vivi dentro deste mundo. Sim, se fazia sacrifício, mas esqueça isso para esta questão da magia negra. Isso é coisa de filme. E esse tarô, sim, pode ser usado na magia negra, mas não é qualquer tarô, é especificamente este tarô aqui. Observe que eu mantenho ele sempre guardado neste pano preto. Observe estas imagens desse tarô. Ele é conhecido como tarô Visconti Sforza. Visconti por conta que foi construído e feito para a família Visconti e família Sforza. Entre o século XIV e XV, ele foi produzido para esta família para se jogar no dia a dia, para se jogar nas altas rodas do mundo da época, por famílias ricas e nobres da Europa. E eu vou te botar aqui do lado, aqui é o tamanho, a diferença dele. Eu vou botar ele aqui do lado, a partir de agora nós vamos falar sobre esse tarô, mas eu vou mantê-lo da mesma forma, fechado, porque nós não vamos usá-lo. Eu vou te botar aqui, você vai ver até na internet muitas imagens dele. Se você for pesquisar e for procurar na inteligência artificial, a própria inteligência artificial vai falar, não, ele era usado para jogos, ele era usado no contexto de jogos da corte. Simplesmente isso foi criado para isso. Só que esse tarô, ele reinou por séculos, ele viveu por séculos. Esse tarô que nós conhecemos, esse tarô das escolas da Golden Dawn, ou o tarô francês, mais conhecido como tarô de Marselha, que é a família de Marselha, são vários tarôs nesta figuração de Marselha, bem diferente deste aqui, dessa escola da Golden Dawn, que eu ensino em meus cursos. Por exemplo, esse tarô, você vai ouvir pela inteligência artificial que não tem nada de mistério nele, não tem nada de oculto, não tem nada de profano, não tem nada de maligno, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você tem que pensar no tarô como algo que seja como uma esponja, porque o tarô é um produto que é usado em rituais, e tudo que é usado em ritual, ele absorve como esponja, ele absorve a egrégora. Esse tarô de Vicente Sforza, ele reinou por séculos, e ele participava das jogatinas, da prostituição, dos bares. Ele viveu um mundo em que foi construído, que foi produzido milhares de mortes. Só para você ter a ideia, 200 milhões de pessoas morreram sobre a peste negra. E esse tarô está exatamente no meio disso. E essas pessoas apodreciam vivas com tumores. Perceba, homicídios, drogas como o ópio que manipulava o mundo, prostituição, roubo, todo tipo de coisa ruim viveu neste mundo da época. Guerras, povos contra povos. Então este tarô, como participou de sessões espiritualistas, sessões de invocação e evocação, ele como um objeto de ritual absorveu isso. E você vai para a inteligência artificial, ela vai negar, porque a inteligência artificial é abastecida pelos homens na questão mais racional. Ela não entra nessa questão mais mística. E você também não vai achar isso
na historiografia, porque a única coisa que a historiografia fala deste tarô é que ele foi produzido para ser usado em jogos de diversão por famílias ricas da Europa. Somente isso. Mas eu estou te apresentando o outro lado deste tarô e como ele absorveu essas egrégoras. Ele foi construído sobre a base da alta magia, porque tudo que mexemos com vidência, mexemos com espiritualidade, ela lida com a alta magia. E a alta magia, ela tem dois caminhos, o caminho positivo e o caminho negativo, o caminho da luz e o caminho das sombras. Na Cabala, eu estou te botando aqui do lado, aqui a Cabala. Observe essas bolas, essas esferas, são chamadas de sefirotes, ou sefirá. E o que envolve elas são chamadas de cascas, ou clipforts. Imagine que estas cartas da luz você vai usar a partir da perspectiva de olhar as sefirás. E este aqui, que é o maligno, é o amaldiçoado, é o profano, é o que absorveu essa egrégora de tanta dor e sofrimento e tanta mazela. Ele se incorporou às sombras, ele se incorporou às cascas, as que na Cabala é chamada de Clipford, daí magia negra. E só para que você tenha ideia, vou estar colocando uma dessas cartas espirituais, o louco, a carta do louco. São 22 cartas dos grandes arcanos, são 22 grandes arcanos e 56 pequenos arcanos. Os 22 grandes arcanos, na realidade, são o que é o carro-chefe do tarô, é onde você vai aprender a partir de agora a importância deles. E os 22 grandes arcanos tem do 0 ao 21. O 0 é o louco. Eu vou botar o louco aqui e do meu outro lado eu vou botar o louco deste tarô das sombras, desse tarô maldito, deste tarô que reinou até a Renascença. Depois da Renascença, com a família Médici e todo o movimento de ressurgimento do intelectual, das escolas de filosofia, do mundo da intelectualidade, a espiritualidade, ela voltou a renascer e este tarô morreu. Esse tarô morreu porque se dizer que ele era usado somente para jogos em salão de festas é uma hipocrisia muito grande. Ele sim era usado para também este culto, essa consulta aos oráculos. Ele era um oráculo de vidência, mesmo antes de serem construídos esta ideia desse tarô espiritual. Então observe os dois loucos, um de um tarô espiritual e um de um tarô das sombras. Os dois estão dentro da alta magia, da magia da luz e a magia das sombras. Um é lido de uma forma, outro é lido de outra forma. A forma com que eu leio eu obedeço algumas prerrogativas. E a forma que eu vou ler eu vou obedecer outras prerrogativas, outras perguntas, outros questionamentos. E você agora vai me dizer, mas eu não acredito em magia negra. E é verdade, você não acredita em magia negra, mas acredita em político honesto? Por favor, ninguém mexe com política para ser honesto. Todas as pessoas têm sempre um interesse por trás de alguma coisa. Por favor, tira os pés desse mundo da racionalidade, do mundo ocidental, dessa ignorância e dessa cegueira. Sim, existe um mundo espiritual. Agora a questão é que você aprender o mundo espiritual assistindo filmes, vendo satanismo, vendo bruxaria e achando que isso é alta magia, achando que isso é magia negra ou é magia de luz. Não, a raiz da magia, da alta magia, ela é a cabala judaica, o misticismo judaico, que traz isso da Babilônia, bota em Jerusalém, isso vai para a Grécia, para Roma e desemboca aqui, no atual mundo ocidental. Daí a nossa cultura é greco-romana. Entenda que todo esse misticismo vem de lá. E eu vou te apresentar coisas aqui que vão te impressionar, porque a cabala é o resultado de todo o ocultismo que sai da Índia, vai para a Pérsia, se estabelece na Babilônia. Quando os judeus ficam presos lá, eles constroem, eles aprendem, eles moldam a cabala judaica, cabala com K, e trazem esta cabala e convivem com isso e desenvolvem isso por séculos. Jesus era cabalista, o apóstolo Paulo era cabalista. A questão é que nós somos totalmente ignorantes com relação à cabala. E esta construção e esta aparição da cabala judaica, ela foi devagar,
só era meio de ocultista, só era dentro do meio dos judeus. Aos poucos ela foi se disseminando e na Idade Média, depois da Renascença, Papus, eu tenho vários livros dele, um ocultista muito respeitado, tarólogo, que nos ensina o tarô, e ali é o tarô a cabala. Eliphas Levi, escritor de livros como Dogma e Ritual da Alta Magia, muito respeitado no mundo, até mesmo da internet hoje, quando se fala em misticismo, ocultismo, e eu estarei aqui apresentando a magia negra, com base na cabala. É a única opção que você pode olhar para a magia negra, é olhar e aprender a entender a cabala. E agora você vai passar a entender isso de forma mais tranquila, sem apreço, sem alvoroço. Tenha calma e eu vou te ensinar isso. Serão vários vídeos, este é o primeiro. Mas antes, um chazinho de gengibre. Eu quero te dizer uma coisa, para alta magia, ou para tanto na alta magia, que existe a magia negra e a magia da luz, em qualquer uma das duas tem que existir coisas básicas. Você não pode acreditar que existe só um bruxo ou um feiticeiro que executa magia negra. Não, a pessoa que mexe com essas coisas, ele tem que aprender todas as duas. Ele tem que conviver neste mundo e entender de todas as duas. E não só aprender, como se for necessário usar. Bem, eu quero que você entenda que para existir magia negra, para existir qualquer, até mesmo a magia da luz dentro da cabala, ela tem que obedecer a alguns critérios. Eu já te falei que o tarô, como um objeto de ritual, um objeto que é usado em ritual, ele é uma egrégora que recebe. Se você for ver na Bíblia, lá nos judeus, tem várias coisas que fazem parte do ritual. Você vai na Índia, você vai ver muitas coisas que fazem parte do ritual a determinado Deus. Isto é constituído de algumas coisas. Invocação. E esta invocação se dá por mantras. Os objetos que constituem uma mesa desta invocação, fogo, a água, o encantamento. Este encantamento se dá por palavras. Tudo é palavra, tudo, e você vai entender agora que a cabala, a base da cabala, são as 22 letras hebraicas, que são, na realidade, os 22 arcanos. A base da cabala hebraica são as 22 letras. A base do tarô são os 22 arcanos. 22 letras, 22 arcanos. Isso já dizia Papus, isso já dizia Eliphas Levi. As 22 letras são os 22 arcanos do tarô. Por isso, o tarô, ele viaja dentro da cabala, ele age dentro da cabala, tanto na luz como na sua sombra. Ele age na Sefirá, ele age nas Clipfots, ele age neste mundo, nas duas vertentes, no mundo da luz e no mundo das sombras. Daí, magia negra. Então o tarô, ele caminha dentro disso. Agora você, quando usar este tarô aqui, espiritual, você está buscando mais esse caminho da luz, essa espiritualização, essa conexão com a energia divina da luz. Quando você olhar para este tarô, eu já te mostrei a diferença dos dois, você vai estar se conectando com dor, sofrimento, ambição, desejo, tudo que o ego, tudo que os desejos humanos, a coisa mais animalesca que brota do ser humano, esse tarô tem condições não só de responder, como de orientar e como revelar. Por exemplo, você não vai perguntar para este tarô aqui o que eu posso fazer, seja o que for necessário para que eu consiga tal coisa. Você não vai perguntar para esse tarô porque ele não vai responder. Agora, este aqui é diferente. Este aqui é diferente. Observe, a pergunta para este tarô tem que ser: o que vai acontecer no meu futuro? Como eu faço para ter uma vida melhor? Que arquétipo eu preciso usar para reconstruir a minha vida, para ter paz, para conseguir dinheiro, para ser um bom profissional? O que eu preciso fazer? Como isso vai acontecer na minha vida? O que eu preciso viver? E o tarô, usando os seus arquétipos, vão te falar. Este aqui não. A pergunta é: o que eu posso fazer, seja o que for?
que eu possa fazer, você me mostra para que eu consiga tal coisa. E outra coisa, isso vai dar certo no final das contas mesmo. E você vê a corrupção aí, grandes banqueiros, grandes políticos envolvidos com corrupção, quantas pessoas morrendo. Veja, esse tarô está envolvido com esse lado negro do ser humano. Então, eu quero te dizer que a Cabala é uma das coisas mais complicadas. Foi perguntado para um grande rabino cabalista quanto tempo demora para aprender a Cabala. Ele respondeu: quantas vidas precisa. Se você entenda que o judeu cabalista, ele não acredita, ele não entende esse Deus do judeu cristão. Se você for numa igreja, o Deus da igreja vai dizer que é o Deus do judeu. Não! O Deus do judeu, porque o judaísmo é dividido em ortodoxos e heterodoxos. As pessoas o judeu mais radical, uma pessoa mais racional, se pode dizer assim, mais pé no chão, e tem um judeu místico. Dentro do islamismo também tem o sufi, que são os muçulmanos mais místicos. Toda a cultura tem os mais místicos. Dentro do cristianismo temos os católicos e temos os gnósticos. Então você tem que entender que dentro dos judeus, os cabalistas, eles não veem este Deus da religião cristã e muito menos esse Deus do judeu ortodoxo. Eles olham para o Insof. É uma ideia, pense no panteísmo, monismo panteísta. É um Deus de energia, um Deus essência. E se você olhar para a Cabala, olhar para o tarô e pensar no Deus da religião, você já começa errado. Porque toda a nossa cultura, quando fala em magia negra, nesses filmes, satanismo, está olhando para esse Deus do cristianismo medieval e que não tem nada a ver com o Deus do tarô. Eu quero que você entenda, eu vou te botar aqui. Observe, este é o desenho da Cabala, a imagem da Cabala. São 10 mundos, 10 esferas, tá? No centro tem uma que é invisível, o nome dela é Da'at. A primeira em cima é Keter e a última embaixo é Malkut. Essa última esfera embaixo é Malkut. Essa última esfera é este mundo aqui. Observe, eu vou botar outra imagem aqui, esta aqui. Observe que essas bolinhas que estão vivendo aí. Entre as sefirás tem os caminhos. Daí você vai ver no cristianismo Jesus chamar os cristãos de o caminho, e o ignorante do religioso não sabe nem o que é isso. Observe, esses são os caminhos. Nos caminhos tem 22 letras da criação do judeu. Pense nas letras hebraicas. Observe, tem as letras hebraicas. Quando os ocultistas pegaram e colocaram no lugar das letras as grandes arcanos do tarô, esses caminhos são selados, são vigiados, são mantidos, são organizados, são administrados e tem sobre o poder uma letra, ou seja, uma carta. E observe, seguem bolinhas para cima, seguem bolinhas para baixo. Agora você vai entender algo. Em Êxodo, capítulo 14, lá existem 72 nomes para Deus. É a passagem na Bíblia onde se fala que Moisés abriu o mar. Até os ignorantes chamam de mar vermelho. Quanta ignorância, quanta bobeira, falta de conhecimento, surge muita besteirada. Não existe negócio de mar vermelho ali. Ok? Então, porque ali é um mito, é uma alegoria. Quando Moisés abre o mar, só nesses 3 versículos, existem 72 nomes para Deus. 72 nomes para Deus. E cada nome é formado por 3 letras. E pense nesses nomes como potências divinas que dá poder ao homem. Cada um deste nome de Deus dá poder a quem domina ele. Poder da prosperidade, poder do dinheiro. Você já viu judeu pobre? Não é isso que se comenta? Eles imantram este nome de Deus, esse poder. Eles absorvem, eles vibram para eles. Isso é vibração. E eu quero te falar outra coisa. Eu falei sobre a renascença e esses caras aqui. E
na Idade Média, aparece um livro, surge um livro, ele não tem escritor, ele não tem uma origem definida, e nele tem classificado 72 demônios. Observe, 72 demônios, 72 nomes de Deus. E esses 72 demônios, eles saem, mais à frente eu vou estar explorando alguns e estar explicando como funciona isso. Então, você entendeu agora, eu te apresentei 72 nomes de Deus que estão no Êxodo, no livro da Bíblia, e 72 demônios que fazem parte de um livro chamado Lemegeton. Então, 72 nomes de Deus, 72 demônios. No tempo da Renascença, que chegou-se à conclusão seguinte, que os 72 nomes de Deus, eles dominam, ou seja, Deus domina os 72 demônios. Então, neste desenho aqui, você vai ver que os 72 nomes de Deus estão descendo e os 72 nomes dos demônios estão subindo. Então, a ideia da Cabala, ela é microcosmo e macrocosmo. Aos poucos você vai entender isso. E esses 72 demônios, ficou conhecido hoje, muita gente estuda na internet, pelo nome de Goetia, ou Goetia. E esta Goetia é o seguinte, não é algo ritualístico, não é algo de adoração a demônios. Esqueça isso. Não é a demonologia de adoração. É algo como você pegar um demônio, e esse livro traz uma coisa muito simples, ensina passo a passo como você prender um demônio desse, porque no livro cada demônio tem os seus desenhos, a mesma coisa que tem na Umbanda e no Candomblé, quando um Exu, um santo, risca com a pemba o ponto dele no chão, é mais ou menos a mesma ideia. Só que esses símbolos que estão nesse livro são símbolos da alquimia antiga. E nesse desenho, e nesses símbolos, você coloca dentro de um círculo e ali você vai fazer alguns passos e vai dominar, por exemplo, o demônio da invisibilidade e você vai ficar invisível. Eu vou mostrar logo à frente isso. Observe, então, dentro da Cabala, você tem os 72 nomes de Deus que descem, luz, alta magia, os 72 nomes que dominam os 72 demônios, é luz, é alta magia. Os 72 demônios que sobem, baixa magia, magia das sombras, magia negra. Então, esses 72 demônios que sobem fazem parte da magia negra, que são dominados pelos 72 demônios. Eu quero que você entenda uma coisa agora. Qual a importância do tarô nesta magia da luz ou magia negra? Eu te falei que as letras hebraicas são as 22 letras hebraicas, são os 22 arcanos. Eu vou botar aqui do lado os 22 arcanos do tarô. Vou botar aqui deste tarô da luz, deste tarô das escolas de ocultismo, como o da Golden Dawn. Vou botar aqui o tarô de Marcelo, os 22 arcanos do tarô de Marcelo, que são, na realidade, as 22 letras que estão aqui na Cabala. Observou? São 22 tarôs, são 22 grandes arcanos, são 22 letras. Só que para você formar, está lá em Êxodo 14, para você formar um nome de Deus que lhe dê prosperidade, ou que lhe dê sabedoria, ou que lhe dê conhecimento, e essas coisas, são muitas coisas, você vai adquirir isso, você precisa conjugar 3 letras para criar um desses nomes de Deus e ter poder. E este poder vai dominar um desses demônios. Observe, o nome de Deus domina um demônio da alta magia, da magia negra. E para formar o nome de Deus, você precisa de 3 letras, ou seja, 3 grandes arcanos, porque cada arcano representa uma letra do hebraico. Entendeu agora a importância do tarô nesta situação, que ele domina pela luz, a magia negra? Entendeu agora a importância? Veja, esses caminhos são como os rios que fluem para baixo e para cima ao mesmo tempo. Entendeu? O que é a magia negra, que tanto se fala, é isso aqui. Ela faz parte das cascas, elas são as crípfos que envolvem os mundos. Isso está aqui comigo agora, isso está no universo, porque vivemos e somos o microcosmos. E para você entender sobre a magia negra, esta magia das cascas, hoje são chamados de grimórios. O que são grimórios? São livros que ensinam passo a passo
como, por exemplo, no caso desta cravícula de Salomão, dessa Goétia, aprisionar e fazer com que este demônio vire seu escravo e faça o que você quiser. Esta é a ideia da Idade Média. E na Idade Média se usava esse conceito de aprisionar demônios por invocação, coerção, que é você dominá-los. E na Idade Média não ficou só nessa cravícula de Salomão. Existiram livros também, como Magia Sagrada de Abramelin. Neste livro, neste grimório, ensina como você invocar um demônio e deixá-lo preso. Tem até um filme de 2016. O nome do filme é Vozes da Escuridão, e onde relata quase passo a passo como esse grimório era usado, porque é um ritual que é feito entre 6 meses a 18 meses. Você assistindo o filme, você vai entender. A evocação é na ideia de adoração. Você perceba que as pessoas, muitas hoje na igreja, no cristianismo, tem uma evocação, ou seja, uma adoração a seres celestiais, adoram a anjos. Quantas pessoas você vai ver na igreja aí adorando São Gabriel, Arcanjo Miguel, e vai por aí, vai toda essa cultura, e esses anjos fazem parte da cabala, não fazem parte do cristianismo. Você muitas vezes vai entender, mas a igreja fala de anjo, fala de demônio. Preste atenção, a base de toda esse conceito de anjo e demônio não está na Bíblia. Ele está na cabala, faz parte da cultura medieval, da Idade Média. E neste mundo da Idade Média, esses grimórios dominaram, ensinaram como você fazer esta invocação. Por exemplo, esta invocação de Abramelin, você vai assistir o filme, você vai entender, e você vai... Eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui o nome do filme para que você possa assistir o filme, você vai entender como esse tipo de invocação. Bem, e não eram só esses dois, mas toda esse conceito demoníaco, esse conceito de anjos, de nomes de Deus, e tudo isso que a Renascença produziu, construiu esta cultura ocidental moderna, esta visão de filmes em que você vai ver esta ideia de magia negra. E você entendeu que a magia negra, ela está dentro da cabala, a magia da luz está dentro da cabala. Esta evocação, que é a adoração a anjos, surge dentro do cristianismo, porque a cabala não trabalha com adoração a anjos. Os cabalistas não adoravam anjos, não se curvavam aos anjos, eles invocavam. Quando um judeu, numa oração, invoca as 3 letras, o nome de Deus, para dominar um demônio que está no inconsciente coletivo do nosso universo, do nosso mundo, da nossa realidade, ele está, o objetivo dele é dominar, é mandar, é administrar aquele poder. O cristianismo vem com outra ideia de evocação, adorar a anjos, adorar seja o que for. Ele está trazendo da cabala uma adoração. Daí surge esse conceito moderno de magia negra, que não consegue entender que tudo está coligado e entrelaçado com a cabala. E a base de tudo são os caminhos, que são o tarô. Entendeu a importância do tarô, a grandeza do tarô? A Renascença foi muito importante, tanto para cristãos como para judeus, porque a cabala mística, a mística judaica, ela se entrelaçou com a mística cristã, e os cristãos começaram a usar a cabala. Toda a Renascença foi marcada por este ocultismo, e a magia negra começa a surgir aí. Por exemplo, tem um rabino que é contado num livro que tem de nome Mahahal, Mahahal, que foi escrito em Praga, que relata que um judeu de nome Judá Liu Ben, ele é relatado neste livro que ele constrói um golem. Um golem, pense num boneco bem grande, feito de barro, em que é colocado na boca deste boneco um pergaminho, ou na testa. E este pergaminho, ele é constituído exatamente desses 72 nomes de Deus. Esta pode ser uma frase,
pode ser o que eles querem fazer, porque estes nomes de Deus dão poder e dão vida a este boneco. E ele foi construído, esse golem, para proteger o povo judeu, porque esta guerra mística, essa guerra religiosa era muito grande. E isso é relatado em livros. Não sou eu, e não existe a questão ficcional em cima disso. Não tem um romance atrás disso. São relatos de judeus que dizem que esse rabino construiu esse golem. E para dar vida a este boneco, que protegia o povo, porque era um boneco guerreiro, um boneco, esse golem, ele se coloca na boca ou na testa frases que são construídas com 72 nomes de Deus. E cada nome é formado por 3 letras que dão a vida. Você vai entender que agora também são as 3 cartas do tarô. Viu? O poder destas cartas, você aprender, e eu estarei ensinando como você, se quiser trabalhar com terapia holística, vai poder usar para tratar o seu paciente, tratar aquele que te procure, usando a terapia aos moldes desses mantras que os judeus usavam para buscar prosperidade, para buscar paz, para buscar saúde. Entendeu? Da mesma forma, eu vou te dar este método que os judeus usavam para você tratar dos seus pacientes. Se você quiser ser um consultor holístico, ser um terapeuta holístico ou ser um taromante, não importa. O importante é que você aprenda a usar e entenda o poder oculto por trás dessas cartas do tarô, tanto da magia da luz, na alta magia, a magia da luz, como a magia das sombras, a magia negra. Não importa. Todo bruxo, todo feiticeiro, ele tem que conhecer de tudo. O mago tem que conhecer a magia boa, a magia ruim, porque ele tem que dominar, porque as pessoas têm que entender isso, que as pessoas falam, pessoa mexe só com magia negra. Não, ela conhece as duas, ela mexe com aquela opta em viver, se envolver mais. É só isso. Para completar aqui essa questão da magia negra, dos judeus que constroem esse golem, eles chamam ela de Shem. Eles chamam esse manuscrito de Shem. Está lá no Sefer Yetzirah. Então, os textos de misticismos da Cabala já falam tudo isso. Eu não estou inventando nada, tudo isso está nos textos da Cabala. Por exemplo, no Zohar fala no Sefer Yetzirah fala das 22 letras que estão vivas. Daí você vai entender que no hebraico, nas letras hebraicas, não existem vogais. Daí você vai entender que a língua morta do mundo hebraico, ela não existia vogal. E só depois dos maçoretas, que botam pontos de maçoretas, pode-se ler a língua do hebraico morto, porque existe o grego, que eu sou especialista, eu sou exegeta, em grego de língua morta. E também existe o hebraico de língua morta. No hebraico de língua morta também não se lia, não podia, hoje foi perdido. Os maçoretas colocaram pontos e se pode ler hoje o hebraico. E cada letra do hebraico, das 22 que não tem letras minúsculas, elas têm números. Esses números, cada número, ele forma uma equação, uma numerologia hebraica que é chamada de gemátria, que são as revelações oraculares, onde o judeu cabalista usa o oráculo, que são as letras, que tem números, para revelar o futuro. Em um momento mais oportuno eu estarei mostrando até exemplos aqui. Viu? Que a magia negra hebraica surge o conceito de magia negra surge depois da Renascença, com todo esse misticismo cristão e judeu, e você acredita que magia negra é o que está no filme, é o anticristo, é o cara cortando um bode. Pô, eu sou vegano, cara. Como é que eu vou mexer com magia e cortar a cabeça de um bode? Que cabeça é essa? Não é isso. Aos poucos, nesses vídeos, você vai entender o que de fato essa magia negra tem poder e até que ponto ela tem poder. Nos meus cursos eu ensino sobre o tarô, e quando ele sai da Golden Dawn, a diferença do tarô de Marsella para o tarô da Golden Dawn, que o tarô da Golden Dawn, 56 arcanos pequenos estão ilustrados, contam histórias e que são sombras que vivemos o dia a dia, que são retirados dos grandes arcanos, que os grandes arcanos são palco com vários arquétipos. Cada grande arcano tem muitos arquétipos. E
eu ensino isso nas minhas aulas. E eu quero te dizer que depois da Renascença, com todas essas escolas de ocultismo, a Golden Dawn foi muito importante, porque a Golden Dawn trouxe à tona um cara chamado Aleister Crowley. E este cara é defamado, todo mundo fala mal dele nas redes sociais, o cara usava droga, o cara é um doido. Ele faz uma coisa muito boa, apesar de ser um cara que a cultura defama tanto, e ele mesmo, ele foi um cara que usou drogas, ele foi um cara muito errado, ele queimou e acabou com a Golden Dawn, mas ele descodificou estas clavículas de Salomão, este livro em que fala esses passos que você tem que obedecer para dominar certos demônios. E ele fala que cada um desses demônios são aspectos da nossa psique e que abriu portas para que, por exemplo, Jung nos apresentasse hoje os arquétipos, viu? Tudo vem numa cascata de conhecimento que chegou até nós e hoje nós simplesmente não entendemos quando se fala em arquétipo, onde nasceu isso, que tipo de arquétipo vivemos. E eu te mostro nos meus cursos questões sobre olhar os arquétipos a partir dos 56 pequenos arcanos, que são sombras do que vivemos, são a realidade que vivemos hoje e que nós temos que introspectar esse arquétipo se queremos viver tal coisa ou se queremos matar tal coisa da nossa vida. Quando você retira um dos pequenos arcanos, você retirando na perspectiva de que quer descobrir qual arquétipo vai resolver os seus problemas e você terá que vivê-lo para resolver seus problemas, você vai entender a partir desta leitura do que seja um arquétipo, entendendo o que é um arquétipo. E só Jung traz isso. Ok? Você entendeu que isso nasce dentro dessas escolas de ocultismo. E hoje as pessoas não entendem a grandeza do que é o tarô, porque ainda estamos presos à questão medieval de olhar o tarô só como coisa vulgar, ou coisa satânica, ou como algo que faz parte da magia negra. Sim, ele faz parte da magia negra, eu já te mostrei, mas também faz parte da magia da luz. E todo remédio, ele é bom. O que atrapalha o remédio é a dose. A dose é que torna o remédio um veneno, não é isso? E existem muitas lendas para dizer de onde surgem esses 72 demônios. Segundo as pessoas, segundo essas lendas, né, num livro chamado Testamento de Salomão. Nesse livro fala e conta-se que o rei Salomão recebeu um anel. E a partir deste anel ele dominava 72 demônios. A cabala é a base da magia negra e a magia de luz. O que eu quero usar é o que vai me definir como mago, como ser humano, como ocultista. Pois as pessoas têm de tudo à sua frente. Muitas vezes você vê um grande político, ele está usando de magia negra sem saber. Muitas pessoas usam a magia negra sem saber. E nos próximos vídeos você vai entender como funciona isso. Nós entraremos num ponto da magia nos próximos vídeos em que você vai entender que evocando um dos 72 nomes de Deus, os judeus usam até hoje, os cabalistas usam 3 letras dentro da cerimônia e como se fossem mantras. Já viu na Índia o Om? Om. Então, os judeus também usam, porque é vibração. Então, eles estão vibrando o poder, o nome de Deus, e este nome de Deus vai trazer prosperidade, saúde, seja o que ele estiver invocando. E ele usa isso no meio das orações, e eu vou estar mostrando isso. Da mesma forma que você pode mantrar e usar para a magia negra, invocar um demônio. Bem, e dentro toda essa literatura da magia, alta magia, dos místicos e ocultistas judeus, tem um livro que eu já falo em cursos, que é o Zohar. O Zohar pode-se dizer que é a Bíblia do ocultista cabalista. Ela traz algumas coisas muito importantes e que nós temos que entender como um conceito do que é o Deus. Eu já falei anteriormente sobre o Deus do Ain, o Deus que não é o Deus que você fica vendo aí nas igrejas, na religiosidade. É um Deus de energia. E este Deus, que é o Ein Sof, o Ain, o Ein Sof, esse Deus é energia pura, esse Deus não tem começo, esse Deus não tem fim, esse Deus não tem formas, esse Deus não tem limites. Se você for para o Deus cristão, judeu cristão que ele está falando aí, ele tem forma, ele tem limite. Se você perguntar a qualquer cristão, por que Deus não fez isso? Porque ele não foi do interesse dele, então ele tem limite.
Ah, e como é que Deus é? Deus é isso, Deus é bom, Deus é ruim. Deus, isso é forma, Deus não tem forma nenhuma. Esse Deus da Cabala, esse Ein Sof, ele não tem forma, ele não obedece aos conceitos do Deus do religioso, ele está totalmente fora disso, ele é imparcial em tudo. E o Deus do cristão, do religioso, do judeu, que você vê aí, ele é parcial, ele tem os seus eleitos, ele tem os seus escolhidos, e o Ein Sof não tem isso. Ele tem aquele que o conhece através da Cabala. E como é que eu vou entender este Deus? Bem, no Ein Sof, no Zohar, tem um rabino que é conhecido como Isaac Luria. Isaac Luria fala que Deus é uma consciência viva. Por exemplo, a nossa consciência da realidade, ela é viva, eu consigo entender. E esta consciência que ele chama de Deus é uma consciência que está antes de tudo e é todo. Ele obedece, ele é imutável. E como ele criou esta realidade? Ele fala no Zohar que é o seguinte, e este Deus teve que se contrair, porque ele é anterior ao nada e é anterior ao tudo. Ele é, como pense da seguinte forma, antes de existir tudo, só existia uma consciência plena. E essa consciência abarcava tudo o que você pode entender como universo. Nenhum universo existia, nada da matéria existia, nada existia antes desse Deus. Ele era uma energia. Pense na teoria das cordas, tudo é corda de violão, tudo é energia, mas essa energia tem consciência e vida própria. Ele não precisava de nada, ele antes do tudo e antes do nada. Não pense nele como o vazio, porque até para a física quântica, esse vazio não existe. O que nós chamamos de vazio, os antigos chamavam de éter. Então, este Deus, ele abriu espaço dentro dele, ou seja, esta consciência se contraiu, ou seja, abriu espaço dentro dele e criou 22 letras. Daí você vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que Deus fala assim, e se faça luz. Veja, para que fosse criado qualquer coisa, até mesmo a luz, foi-se falado, daí a ideia das letras, as letras conjugadas. Então, o poder da letra é de criar. E para você entender que este Deus vem para nós, chega até nós, ele tem que usar estes caminhos, que são os 22 letras, que são os 22 cartas do tarô, e ele tem que descer usando os seus 72 nomes, e nós subimos até ele usando os outros 72 nomes. São 3 letras formam um nome de Deus, uma potência, um poder. Essas 3 letras nós podemos substituir por 3 cartas, ok? E essas 3 letras, esse nome de Deus, tem poder sobre um dos demônios da Goétia. Então, se um poder de Deus, as 3 letras, um mantra dela, a invocação dela tem poder sobre um demônio, a mesma forma, 3 cartas do tarô têm poder sobre um demônio da Goétia. E é isso que eu estarei ensinando nos próximos vídeos. Como você pode entender isso, e eu estarei trazendo da forma mais fácil possível. Viu? As letras são como blocos da criação. Você já ouviu falar que o átomo, cada átomo é um bloco, e ele vai se moldando e constrói toda a nossa realidade. É a mesma coisa, quando Deus fala em Gênesis que se faça luz, e esse Deus você tem que pensar nesse Ein Sof, nessa consciência que se contrai, que abre espaço para a realidade ser criada, para a matéria se transformada em matéria densa, a energia ser transformada em matéria densa. Quando ele abre espaço, ele faz isso, ele usa as letras, e essas letras, elas são como tijolos que constroem a realidade. Por isso elas têm este poder, por isso elas são vivas. O átomo não é vivo? O átomo aqui, mesmo que ele está aqui, ele está vivo. Mesmo que ele está aqui, ele está vivo. Porque ele não é só porque o átomo, meu corpo é constituído de átomo, que ele está vivo aqui. Ele está vivo dentro do aço, dentro do barro, ele está vivo dentro do vidro. E a mesma coisa a letra. Como a letra são tijolos da construção da realidade, eu estou trazendo de uma forma mais fácil de você entender, o átomo
pense na letra como átomo, não de forma literal, mas para que você possa entender tudo que eu trago para você, para que você possa entender que estas letras, quando elas são faladas, é a mesma coisa que o átomo começa a construir as coisas. Pense nas letras como a construção da realidade, por isso elas são vivas, e cada letra é uma carta do tarô. Olha só o tamanho disso. No próximo vídeo eu quero trazer um dos demônios da Goethe, o primeiro, Baal, o demônio da invisibilidade. Observe esse vídeo aqui, vou colocar esse vídeo. Observe. Você já ouviu falar do livro de São Cipriano Capa Preta? Prestem atenção neste rapaz. Observem que ele está fugindo de várias pessoas. Imediatamente após virar a esquina, ele executa um gesto antigo, conhecido por alguns como uma forma de oração, que oculta seu corpo da visão dos inimigos. No livro de São Cipriano, existe uma oração conhecida como toco, que ao ser recitada, faz com que um inimigo veja apenas um toco no lugar da pessoa que a proferiu. Essa oração tem o poder de tornar quem a realiza invisível aos olhos daqueles que lhes desejam mal. Observe como as pessoas passam bem perto dele, mas nenhuma é capaz de percebê-lo. Veja aquele indivíduo sobre a moto, olhando diretamente para ele, mas ainda assim incapaz de enxergá-lo. Essa oração ou feitiço é extremamente poderoso, permitindo que alguém se torne invisível à plena luz do dia. Nesse instante, o homem que procura o praticante de ocultismo chega a passar tão próximo que quase pisa nele, mas não consegue encontrá-lo. Esse vídeo circulou na internet sobre esse cara que estava fugindo de alguns bandidos e ele não teve como, não viu como escapar. A única opção dele foi se transformar num toco. Daí quem vê o vídeo fala que é a oração do toco que está no livro de São Cipriano Capa Preta. Mas quando ele se tira tudo dele e joga, ele não tem tempo para fazer essa oração. Muita gente fala até que esse vídeo é uma montagem, é um teatro que foi feito, mas você, se for observar esse vídeo, você vai perceber que não é teatro. Os caras realmente estão procurando ele, e os caras estão armados. Ele usou isso, e eu vou te dar até experiências da minha família no próximo vídeo com esta oração do Cipriano, da oração do toco que está no livro do Cipriano Capa Preta. São Cipriano Capa Preta, que é um livro que ele teve muita modificação por séculos. Então, eu estou começando agora uma série só sobre magia negra, porque existe a grande questão, é literal ou é só psicológico? Muitas pessoas, você vai para a internet, vai falar que é só psicológico, e eu mostrei um exemplo da questão mais literal. E aí? É literal ou é psicológico? É literal ou é ficção? Magia negra é algo real ou é ficção? Se é uma ficção, porque é estudado há séculos pelos ocultistas e místicos do mundo inteiro, de séculos e séculos, dentro da cultura judaica e todas as culturas, a magia negra sempre foi estudada. Ela é real ou é ficção? A pessoa pode ficar invisível, como é relatado, como era usado na Idade Média? Pode. Então, não pode. Então como é que esse cara ficou invisível? Porque tantas pessoas, através dos tempos, tentam recriar rituais. Só faz parte do imaginário do ser humano, da cultura, ou é real? A magia negra é real? Ela pode acontecer? Esse tarô aqui, ele é real? Ele mexe com as coisas mais sombrias da humanidade? Ele tem o poder de falar e te orientar a se transformar numa pessoa muito poderosa? E ele tem condições de você fazer um pacto com esse tarô, com cartas desse tarô, com arquétipos que dominam esse tarô, com energias que ele absorveu durante os séculos. Você tem condições de fazer pacto com esse tarô aqui? Você tem condições de fazer pacto com esse tarô? Com os seres que habitam aqui? Com as entidades que egrégoras foram anexadas aqui dentro? Tem como fazer pacto com esse tarô? Estaremos nos próximos vídeos conversando mais sobre essas coisas. Até lá.